Olá, eu sou Juliana Bruzio, sócia de Direito Digital e Proteção de Dados do Machado Meyer. Temos a honra de receber aqui dois ilustres convidados para falar de neurodireito. Estamos recebendo o professor Rafael Yuste, que é da Universidade de Colômbia. Ele é professor de Ciências, Biologia e Neurociência. E ele é diretor do Centro de Neurotecnologia desta universidade. O professor Rafael Yuste também liderou e continua a liderar o grupo de pesquisadores que primeiro propôs a iniciativa BRAIN, que foi instaurada pelo então presidente Barack Obama nos Estados Unidos e que ainda está em andamento. Ele atualmente é membro do grupo de trabalho NIH BRAIN. A doutora Camila Pintarelli, ela é pós-doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra, doutora e mestre em Direito pela PUC São Paulo, procuradora do Estado de São Paulo, atualmente junto ao escritório do Estado de São Paulo, em Brasília. Muito obrigado por estarem aqui. Eu vou fazer a parte com o professor Rafael em espanhol. Ele é originalmente de Madrid, apesar de estar há mais de 30 anos nos Estados Unidos como professor da Universidade de Colômbia. Ele, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores referências hoje no mundo nessa área e é um grande prazer para nós do Machado Meyer termos a oportunidade de recebê-lo e gravar este podcast. Professor Rafael Yuste, gracias por estar acá conosco. Es un honor muy grande estarnos aquí juntos para hablar de un tema tan actual y tan aún polémico que está tan descubierto. Vamos a empezar hablando de las neurotecnologías. Nosotros sabemos que no es ninguna sorpresa que vivimos en una grande revolución social y tecnológica porque están en verdad cambiando el mundo. Tenemos montones de tecnologías como mobiles, como ordenadores, inteligencia artificial y tantas otras, y por esta razón tenemos muchos cambios que están a afectar nosotros en cuanto individuos en la parte social, ética y jurídica. Entonces vamos a empezar y me gustaría preguntar a usted lo que es una neurotecnología. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí en Machado Meyer con vosotros. Las neurotecnologías son métodos o herramientas para hacer dos cosas: para registrar la actividad del cerebro o para cambiar la actividad del cerebro. Estas herramientas, dispositivos, pueden ser electrónicos, pueden ser ópticos, pueden ser magnéticos, acústicos, de nanotecnología o químicos, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Porque el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino es el órgano que genera la mente humana. Toda la actividad mental y cognitiva de las personas, tus pensamientos, tus memorias, tus emociones, tu comportamiento, tus secretos, están todos generados en el cerebro. Y con neurotecnología podremos descifrar y cambiar la actividad cerebral, con lo cual significa que se puede descifrar y cambiar la actividad mental. Esto tiene mucha importancia para la medicina, para poder ayudar a los pacientes de enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas, mentales. Tiene mucha importancia para la ciencia, para poder entender cómo funciona el cerebro, pero también tiene repercusiones sociales y éticas porque se pueden utilizar tecnologías para registrar la actividad cerebral y cambiarla en pacientes, pero también en personas normales, ¿no? Entonces, esto significa que tenemos que pensar cómo regular estas tecnologías en el mercado y en la sociedad en general. Entonces, hay razones médicas para las cuales
las personas que sufren de enfermedades cerebrales y ya no tienen cura están se beneficiando por todas las pesquisas y todo esto. Pero y a nosotros nos interesa más hablar de esta otra parte, es que también hay razones económicas, pues el cerebro tiene algoritmos muy potentes que pueden dar lugar a una nueva revolución tecnológica con muchos cambios a la sociedad. Es muy impresionante oír que es posible mapear el cerebro y también cambiarlo, ¿no? Sí. No es ciencia ficción. En laboratorios como el mío ya mapeamos y cambiamos la actividad cerebral en ratones y en animales de experimentación. Y lo hacemos para poder entender cómo funciona el cerebro, para poder ayudar a los pacientes. Pero lo que hoy se puede hacer en un ratón, mañana se podrá hacer en un ser humano. Entonces empieza a haber actualmente neurotecnologías no invasivas que pueden ser como cascos, diademas, gafas, pulseras o brazaletes que te permiten descodificar poco a poco la actividad cerebral de las personas y poco a poco nos va a permitir cambiarla. Y tiene mucha importancia para el futuro de la humanidad porque podemos imaginarnos un ser humano en el futuro en el que parte del procesamiento mental ocurrirá fuera del cerebro en dispositivos conectados al cerebro. Igual que tenemos ahora un iPhone en el bolsillo, tendremos un iPhone cerebral para interactuar con la red mentalmente sin utilizar los dedos, ¿no? Esto puede cambiar la definición del ser humano como especie y es una cuestión que tenemos que empezar a discutir y a regular y encajarla dentro de los valores humanísticos de nuestra sociedad. Sí, entonces estamos, sin embargo, hablando de cuestiones éticas y jurídicas también, porque es una, podemos llamar de privacidad, intimidad cerebral, ¿no? Eso es, exactamente. Es un problema de la privacidad mental. Ahora mismo estamos acostumbrados a discutir problemas de privacidad de datos que escribimos en el teléfono móvil o los sitios donde vas a comprar con tu tarjeta de crédito, pero en el futuro nos tenemos que preocupar ya sobre la privacidad de nuestros pensamientos. Los pensamientos se generan con actividad cerebral y poco a poco se van a poder descodificar, ¿no? Entonces es un problema de privacidad mental y nosotros pensamos que tiene que ser un derecho humano básico el que no te puedan descodificar la actividad cerebral sin tu permiso, ¿no? Sí, y en esta parte de neuroderechos, doctora Camila, sabemos que usted, e vou cambiar para português, nessa parte de neurodireitos, nós tivemos muito recentemente a PEC, que é a Proposta de Emenda Constitucional número 29, que você escreveu o texto, né, junto com o senador Randolph, e foi apresentado oficialmente, que fala justamente da proteção, considerar como direito fundamental a integridade do pensamento. Então, é essa proteção à privacidade mental que o professor Rafael está aqui mencionando. Como se deu essa PEC e quais são os pontos de destaque dessa área de neurodireito que a gente até pouco tempo atrás não ouvia falar? Doutora Juliana, inicialmente queria agradecer o Machado Meyer por estar nos recebendo aqui hoje. O professor Rafael Yuste está no Brasil numa agenda com Fronteiras do Pensamento e gentilmente veio aqui para nos ensinar um pouco sobre neurotecnologia e esse ponto que você bem mencionou, neurodireitos. Até pouco tempo atrás, realmente, nós nunca tínhamos ouvido falar dessa expressão. Vou confidenciar a você, Juliana, a primeira vez que falei no Brasil essa expressão neurodireitos, partindo dos estudos do professor Rafael Yuste, as pessoas deram risada, porque entenderam que era algo de ficção científica, Minority Report. Mas hoje já estamos diante, como o professor Rafael Yuste bem colocou, e na linha de toda a pesquisa dele, mais de 30 anos pesquisando o cérebro, nós estamos diante da iminente possibilidade do nosso cérebro, a nossa black box, ser aberta.
Diante disso, levamos todos os ensinamentos do professor Rafael e de toda uma comunidade internacional que vem se debruçando sobre esse assunto, levamos isso na forma de uma proposta de emenda à Constituição do Brasil, apresentamos isso ao senador Randolfo Rodrigues e ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, isso no ano passado, e propusemos que o nosso artigo 5º, que é o artigo que arrola os direitos fundamentais de todo brasileiro, ele já não era suficiente para abarcar a dignidade humana na era digital, no contexto tecnosocial. Em outras palavras, a dignidade da pessoa humana ela precisava ser ampliada neste contexto, para que novos direitos pudessem ser agregados e o ser humano continuasse a ser tutelado. Então, assim, apresentamos essa proposta no ano passado e na segunda semana do mês de junho, com muita felicidade, soubemos que a proposta foi formalmente protocolizada no Senado Federal, sob o número 29 de 2023, já está em andamento e ela visa justamente isso que você bem colocou, doutora Juliana, é integrar, adicionar um novo inciso no artigo 5º para prever que o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil vai respeitar a integridade mental e a transparência algorítmica. E isso é uma iniciativa apenas vista no Brasil? Como que se dá a comparação com o restante do mundo, doutora Camila? Atualmente, nós temos um país pioneiro na América Latina e no mundo, que é o Chile, e que já aprovou essa alteração em sua Constituição para inserir na sua Constituição esse tipo de tutela os chamados neurodireitos ou direitos do cérebro. Mas no mundo, doutora Juliana, o que nós estamos assistindo é um movimento mais em termos de soft law. Temos aí desde 2019 uma recomendação da OCDE de inovação responsável, passando por algumas recomendações do Parlamento Europeu em 2020. E recentemente, eu gostaria de realçar, inclusive isso é fruto também do trabalho do professor Rafael Yuste, a emissão da Declaração de Princípios em Neurotecnologia e Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Essa Carta de Princípios, como disse, é fruto do trabalho dos estudos do professor Rafael Yuste, de uma comunidade de atores internacionais. Aí eu gostaria de citar aqui a Fundação Camanal, do Chile, e essa carta ela é muito representativa para nós da América Latina, porque ela traz algumas diretrizes que podem ser absorvidas pelos países latino-americanos como o Brasil e podem servir de norte para uma futura legislação regulando esse novo direito fundamental. Mas, enfim, em termos de regulação no mundo, temos o exemplo pioneiro do Chile, que já incorporou em sua legislação estatal esse novo direito, e temos esses exemplos de soft law. Quem sabe, oxalá, o Brasil siga o exemplo do Chile e logo consagre em sua Constituição esse novo direito fundamental. Sem dúvida, é uma oportunidade para o Brasil ocupar esse papel, né, junto com o Chile, aí defendendo esses aspectos que estão descobertos e são tão importantes. Também faço voto aí junto que a gente possa protagonizar esse assunto, né? Nós temos um grande caminho aqui percorrido com a lei de regulação das mídias sociais, que desde 2020 vem, volta, mas a gente não pode... Temos que ser otimistas, né? E enquanto estamos lá discutindo tanto sobre a regulação das mídias sociais, parece que a gente está olhando um ponto e deixando outro enorme passar, né? Porque quando se diz que há tecnologias que já podem e são capazes de mapear e até modificar, né, o pensamento, isso realmente parece algo distópico, fictício, e não é. Então, professor Rafael, me gostaria saber, ¿las neurotecnologías ya están siendo empleadas en el mercado o todavía no? ¿Están en términos de pesquisas, de proyectos, o ya estamos viviendo un tiempo en que las neurotecnologías están en las big techs, en las social medias, en apps y tantos otros aplicaciones digitales? Actualmente ya se empiezan a vender y a diseñar neurotecnologías para el mercado. En un estudio que hemos hecho, hemos calculado que la inversión en neurotecnología es de 33.000 millones de dólares este año, pero estas neurotecnologías son todavía primitivas y se están vendiendo para juegos, para gaming, para hacer
meditación, para hacer atención, y el descodificamiento de actividad cerebral que realizan es todavía relativamente simple, no es muy preocupante. Pero el problema es que los datos cerebrales se acumulan y se pueden descodificar en el futuro con algoritmos más potentes. Y las neurotecnologías, gracias al proyecto BRAIN de Estados Unidos y a proyectos similares en muchos sitios del mundo, están avanzando de una manera revolucionaria. Entonces, un poco comentando lo que estabais diciendo antes, tenemos la oportunidad de llegar a tiempo, a diferencia de lo que ha ocurrido con las redes sociales, llegar a tiempo y poder regular una nueva revolución tecnológica que va a ser todavía más importante que las que hemos vivido, porque esta puede cambiar la esencia del ser humano y podemos regular esta tecnología justo cuando está saliendo del box, como empieza la carrera, es el momento ideal para regularla, porque una vez que empiece a desarrollarse, será cada vez más difícil el poder regularla. Sí, entonces no estamos acá hablando de banirlas o intentar a condenarlas absolutamente. No, son importantes también por los aspectos médicos, como hemos hablado, pero sí para regularlas. Entonces ya se puede tenerlas, pero con regulación para mirar al individuo, para mirar a las empresas, para mirar a todos los entes que combinados desarrollan la comunidad, la sociedad. Exacto. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Hace menos de un año, un grupo de Facebook consiguió utilizar un casco de electroencefalografía con un algoritmo de inteligencia artificial para descifrar el habla. Y esto es muy buena noticia para muchos pacientes. Por ejemplo, mi madre tiene Alzheimer's y no puede hablar ya, pero le miras a los ojos y sabes que está allí y te quiere decir algo. Con un casco de esto se podría comunicar ella y muchos otros pacientes con Alzheimer, con ictus, se pueden comunicar con el exterior. Pero las tecnologías son neutras y puedes poner este casco en una persona normal y descodificar algo que no quiere decir. Entonces tenemos la obligación de desarrollar tecnología para ayudar a la humanidad, pero hacerlo de una manera responsable, poniendo guardarraíles que protejan la privacidad mental de las personas. Y que respete la finalidad y el consentimiento, ¿no?, del individuo. Exacto, acima de todo. Que solo se pueda utilizar sin consentimiento cuando haya razones de emergencia médica para poder ayudar al paciente, por ejemplo, un paciente que se quiera suicidar o que pueda tener problemas, ¿no? Pero en todos los demás casos se necesita consentimiento del individuo. No se puede descodificar la actividad mental sin el consentimiento de la persona. E, doutora Camila, é nesse sentido que nós vamos para a regulação brasileira, também buscando essa transparência, esse consentimento, né? Porque eu gostaria de repetir, como o professor Rafael mencionou, a tecnologia em si ela é neutra, ela é muito comparada a uma ferramenta, a uma faca, porque ao mesmo tempo que ela pode causar o bem, ela pode causar o mal, e na verdade o uso que se faz dela. E como nós temos visto, as neurotecnologias, elas são essenciais para a sociedade, especialmente para pessoas que têm doenças ainda sem cura, como Parkinson, Alzheimer, deficiências mentais. Mas, ao mesmo tempo, para que se usado, né, num mercado que seja regulado e se respeite os direitos do indivíduo. Essa PEC, afinal, ela basta para cuidar desse assunto? O indivíduo, um brasileiro, ele vai estar coberto nesse sentido? Doutora Juliana, essa pergunta é essencial. O que se busca nesse momento é colocar o ser humano como foco do problema. O vetor regulatório precisa voltar a se direcionar ao ser humano. É evidente, como o professor Rafael bem colocou, que nós temos que aplaudir os avanços terapêuticos que a neurotecnologia, a própria inteligência artificial vem proporcionando à humanidade. A
Na semana passada mesmo, o Fórum Econômico Mundial divulgou um report com as 10 tecnologias para serem observadas nos próximos anos. E destas 10, 2 relacionadas à saúde, ou seja, a questão da saúde com a tecnologia está intrinsecamente ligada. Nós temos que aplaudir esses avanços, mas temos ao mesmo tempo que resguardar o ser humano do mau uso, o uso comercial, o uso sem regulação, sem norte, sem qualquer tipo de direcionamento que possa deixar o ser humano exposto e, como o professor Rafael bem colocou, deixar a sua intimidade, aquilo que nem sabemos que pensamos, exposto. Então, respondendo a sua pergunta, a PEC ela visa, num primeiro momento, ser o ponto de partida no Brasil que precisamos para colocar o ser humano no centro dessa discussão, resguardar como um direito fundamental. A partir dela, inclusive o próprio texto exige isso, partiremos para uma regulamentação em nível ordinário. E aí sim poderemos discutir princípios gerais, podemos falar com outros atores institucionais, considerando a burocracia brasileira. Muito obrigada, doutora Camila, obrigada pelo seu tempo, por ter vindo até aqui, por compartilhar desse conhecimento e parabéns por toda a sua trajetória. Obrigada. Professor Rafael, palavras finales sobre este tema, algo que quiera sublinhar? Yo creo que Brasil tiene una oportunidad de pensar globalmente, pero actuar localmente, y haciendo esto con valentía y siguiendo el ejemplo de la Procuradora de Estado Camila y del senador Randolfo, se podría empezar a cambiar la aguja de la brújula, del compás de la humanidad de neurotecnología y llevarla por buen camino. Muchísimas gracias, ha estado un placer, un honor. La oficina Machado Meyer está con las puertas siempre abiertas al professor, à Universidade de Colômbia. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Eu quero registrar aqui também um agradecimento a Fronteiras do Pensamento, que trouxe o professor Yush para o Brasil, e nós pudemos ter este tempo com ele, com a doutora Camila, para falarmos deste importante tema que certamente vai ocupar aí nos próximos meses e anos pautas do jornalismo brasileiro. Muito obrigada.